Bem-vindos ao Direito à Cafeína. Eu sou Luiz Pinheiro, advogado, professor e amante de cultura pop. Hoje nós vamos falar sobre direitos humanos, como é que eles surgiram e por que são tão importantes para a nossa vida. Bora lá? Quando a gente fala de direitos humanos, é normal que todo mundo tenha um conceito do que ele é, e normalmente esse conceito é um conceito muito restritivo. Direitos humanos só é para bandido, direitos humanos isso, direitos humanos aquilo. E muitas vezes a gente não percebe que nossa vida ela está toda repleta de direitos humanos. A vida humana depende disso daí. Mas para que a gente possa entender um pouquinho deles, a gente tem que voltar para quando eles surgiram. Na Grécia já havia uma discussão muito grande sobre direitos que eram criados pelo governante e direitos que eram inerentes das pessoas. Talvez tivessem uma origem divina, talvez tivessem uma origem filosófica, racional, e a gente vê esse debate sendo tratado na peça Antígona, em que você tem justamente a proibição do governante de enterrarem o sobrinho dele, que tentou dar ali um golpe de Estado, contra o desejo da Antígona de enterrar o próprio irmão, entendendo que isso era um direito maior do que todos eles, que era um direito ao enterro justo. Você tem a religião hebraica, a religião cristã, a religião islâmica e muitas outras, trazendo conceitos como paz universal, como dignidade, como solidariedade, que são fundamentos dos direitos humanos. Lá na Idade Média, nós tínhamos dois grandes padres que são conhecidos até hoje, o Frei Tomás de Aquino, para os católicos São Tomás de Aquino, e o Agostinho, que trabalhavam com hierarquia de leis. Você tinha a lei humana, você tinha a lei religiosa, a lei eclesiástica, mas acima de tudo isso você tinha uma lei divina, que era a lei do Criador, e também a ideia de que essa lei divina trazia certos direitos que não podiam ser destacados das pessoas. Se nós, na visão cristã que eles defendiam, tínhamos sido criados à imagem e semelhança de Deus, esses direitos não poderiam ser retirados das pessoas. E não poderiam ser contrariados, porque se Deus era perfeito, essa lei também seria perfeita. Isso depois foi trabalhado pelo Hugo Grossio. Ele ainda vai entender que os direitos nascem com as pessoas, são direitos naturais, daí a gente falar de direito natural ou justnaturalismo, só que ele tira isso da igreja, ele vai falar que isso é algo racional. Se o ser humano ele nasce com a razão, se ele é tão diferente dos outros animais por isso, então ele deve ter direitos diferenciados. E esses direitos vão sendo tratados até chegar ali no final do século XVIII. O final do século XVIII ele é conhecido por muitas pessoas como ali a era das revoluções. Você acabou de sair de uma revolução política na Inglaterra, a gente tem a Revolução Americana, que é a independência americana, e nós temos também a Revolução Francesa. A revolução lá que qualquer coisinha era gritaria, fogo e guilhotina. É justamente onde surgiu historicamente a frase levanta a cabeça, senão a coroa cai. A cabeça também. Nessa época das revoluções, nós temos um processo que é bem interessante, que é da constitucionalização desses direitos humanos. Eles passaram para o texto escrito. Então, saiu de algo muito abstrato, algo que estava ali mais ligado à filosofia, à religião, e foram para as leis. Você tem a Constituição Americana com as suas primeiras emendas que tratavam desses direitos, e também a gente tem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que vem da Revolução Francesa. E essa onda ela vai tomando o resto do mundo no século XIX. Cada vez mais você vai tendo constituições em cada país trazendo seu arcabouço de direitos fundamentais. Mas peraí, eu estava falando de direitos humanos e já pulei para direitos fundamentais, tem alguma coisa meio errada aí. Não. É o seguinte, quando a gente fala de direitos humanos, nós falamos mais do lado filosófico, do lado mais ligado a tratados e convenções internacionais. Quando a gente quer falar de direitos positivados na Constituição, e aí utilizamos a expressão direitos fundamentais. E muitas vezes um direito ele pode ser humano, da pessoa humana, e não necessariamente ser um direito fundamental. É o exemplo do meio ambiente.
Ele era reconhecido por vários tratados e convenções como um direito humano, mas a primeira Constituição brasileira que traz ele como direito fundamental é a Constituição de 88. Então, até essa época aqui para o Brasil, ele não era um direito fundamental, ele era um direito humano. E aí, com a Constituição de 88, que é chamada por muitos até de Constituição Verde, Constituição Ambiental, ele passa a ser um direito fundamental e aí ter todas as proteções que um direito fundamental tem. Ele é lei que pode ser exigida, que tem que ser cumprida. Agora, na prática, a gente sabe que não é. Na prática, a gente sabe que cada vez mais a gente está desmatando, cada vez mais nós estamos destruindo o meio ambiente. E isso tem muito a ver com o fato de que direitos humanos ou direitos fundamentais, use a expressão que você quiser, não bastam apenas ter sua previsão, eles têm que ser colocados na prática. Tem um teórico, o Karel Vazak, e com esse nome provavelmente eu não soube pronunciar direito, ele traz a teoria das 3 gerações de direitos humanos. A primeira geração que ele defende é a geração da liberdade. Então, são os meus e os seus direitos de liberdade de expressão, liberdade religiosa, de pensamento, de vida, de propriedade. Então, o fato de você ter um celular para me assistir aqui no YouTube é um direito de primeira geração. A segunda geração é dos direitos de igualdade. Ou seja, os direitos para que toda a sociedade tenha igualmente saúde, educação, moradia digna e trabalho de qualidade. E a terceira geração, ela traz a ideia de uma coletividade fraterna, que tem que se ajudar uns aos outros. Liberdade, igualdade, fraternidade. É justamente o lema da Revolução Francesa que inspirou Karel Vazak. Só que além dessa definição do Karel Vazak, nós também temos a definição de um alemão chamado Georges Jelinek. Ele diz que os direitos humanos têm que ser classificados de acordo com a nossa relação com o Estado. A gente tem, segundo o Jelinek, 4 relações com o Estado. A primeira é uma relação passiva, ou seja, o Estado manda na gente e a gente não tem qualquer direito. A segunda relação é uma relação negativa. A gente quer que o Estado se afaste, deixe de interferir na nossa vida e a gente possa ter a liberdade de falar, de se expressar, de pensar, de ter o patrimônio, de casar com quem a gente quer e por aí vai. A terceira relação é uma relação positiva. Agora a gente quer que o Estado volte a interferir na nossa vida, mas não como a primeira relação, que era uma relação abusiva. Agora a gente quer que o Estado nos forneça educação, moradia digna, saúde, trabalho. E a quarta relação tem um quê de diferença em relação à teoria das gerações. Nesse status de relacionamento, que nós vamos chamar de status ativo, aquele indivíduo que na primeira relação, relacionamento abusivo, relacionamento passivo, tinha que obedecer tudo e não tinha nenhum direito, ele agora vai mandar no Estado. Então essa quarta relação, esse quarto momento de direitos humanos é o momento de democracia, é o momento em que eu vou ter direitos de participação na vida pública, podendo votar, podendo ser votado, é o momento em que eu vou interferir nos processos, podendo ser ouvido como amicus curiae lá no STF, né? E amicus curiae, para quem não sabe, é o amigo da corte. É aquela pessoa que não vai dar entrada no processo, nem é o réu. É aquela pessoa que vai para o tribunal para ser ouvida, para ajudar na decisão do juiz. Ou seja, eu estou interferindo no Estado. Isso é bacana, é bem interessante, é vida ativa realmente. Então a gente pode ver, tanto pela questão histórica, quanto por essas classificações de direitos humanos, que isso não é algo muito novo, isso não tem nada a ver com ideologia política A ou B, muito maior do que qualquer ideologia política, e não tem a ver com um determinado grupo de pessoas. Todos nós temos direitos humanos. Todos nós temos o direito de exercer esses direitos humanos. E é claro, algumas pessoas vão precisar de um maior cuidado do Estado, porque estão numa situação mais vulnerável, porque pertencem a uma determinada minoria. Enquanto outras pessoas que já conseguiram, seja aí por herança, seja por esforço próprio, ter um pouco mais de estofo de dinheiro, estofo de poder, vão precisar de menos apoio do Estado e vão poder realizar os seus direitos mais facilmente. Só que, novamente, de qualquer maneira,
Eu, você, a sua vizinha, a sua mãe, seu pai, todos temos direitos humanos. É algo muito maior do que todos nós. É algo que deve ser preservado ao longo das próximas gerações. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deem o seu joinha, inscrevam-se no canal e compartilhem com todos os seus amigos. E se vocês têm alguma dúvida a respeito de direitos humanos ou querem só deixar algum comentário positivo, alguma crítica também, podem ir aí para a caixa de comentários, nós vamos responder um a um, nós vamos interagir bastante com vocês. E para quem quiser se aprofundar um pouco mais no assunto, nós estamos deixando aqui na descrição do vídeo alguns links de ótimos livros sobre direitos humanos. Então a gente se vê na próxima, no seu Direito à Cafeína. Até mais!